Boa noite, igreja. Que bom estar com você nessa noite mais uma vez, para que, mesmo separados, juntos possamos cultuar ao Senhor nessa noite. Nós estávamos aqui vindo para a igreja e eu estava no carro e lembrei dessa canção, porque está todo mundo meio que parado, meio perdido. Já parou para pensar? E muitas pessoas estão perdendo as esperanças. Eu quero dizer para você nessa noite que há uma esperança. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, Pai de amor, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos porque o Senhor não tem perdido o controle de nada nesses dias. Te agradecemos, Espírito Santo, porque a Tua presença é real e permanece em nós. Em todo tempo, o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas e no nosso coração. Espírito Santo, Paizinho querido, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo dom da vida, pela vida de cada irmão meu que está nos acompanhando e que está cultuando a Ti nessa noite através do seu lar. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença nesse tempo. Visita o nosso coração, Senhor Jesus, a tal ponto de a Tua fumaça de glória inundar a nossa casa e a nossa vida. Em nome de Jesus, toca-nos nessa noite. Eleva o nosso nível, Senhor Jesus, e continua a construção de um ser melhor em nós. E que nesses dias o exercício da Tua fé seja tão intenso que nós possamos exalar o Teu amor em confiança todos os dias, em nome de Jesus. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída,
só um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Sim, Senhor, nós cremos que Tu és a saída, a única esperança desses dias. Creia nisso nessa noite. Ele não perdeu o controle de nada. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Nós oramos, Espírito Santo, acalma o nosso coração nesses dias. Que aquela canção que nós liberamos no primeiro culto dessa sessão online, que dizia essa paz que eu sinto em minha alma, possa se tornar real todos os dias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que o Senhor possa ir ao encontro desse meu irmão e dessa minha irmã, aonde estiver agora, aonde a minha voz alcançar, Senhor. Leva vida, leva esperança, ó Deus, muda, Senhor, muda a história, Pai, do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, suprir todas as necessidades agora, sejam elas físicas, sejam elas emocionais ou espirituais. Que o Senhor possa alcançá-los de maneira poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Guilherme. Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa abençoar também a tua vida que está aí nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais esse culto, né? A mais este momento de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Tenha sempre paz e alegria vinda da parte dEle, não é da minha parte. O que eu tenho para lhe dar é pequeno diante do que Deus tem para lhe oferecer. Então, tenha sempre paz e alegria. Eu tenho um pouquinho dela aqui comigo. Eu tenho um pouquinho dessa paz, eu tenho um pouquinho dessa alegria, mas Deus sempre tem muito mais. É por isso que ela vai alcançando a cada lar, a cada lugar. Deus tem alcançado as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos neste culto online, neste momento de adoração, de busca, de intercessão a Deus. Estamos vivendo uma situação bem atípica no nosso país, na nossa nação. Na verdade, os países do mundo estão passando por isso. Eu acho que a nossa geração está experimentando algo que os nossos pais não experimentaram, né? Estamos vendo aí as pessoas perdendo o controle
com muitas coisas. Eu quero, nessa noite, poder compartilhar com vocês, de uma forma bem breve e rápida, sim, eu quero fazer, mas eu preciso falar para você que está aí no teu lar, na tua casa, que tem ouvido muitas notícias, muitas informações. Eu acredito que nós precisamos, de alguma maneira, peneirar tudo isso. Eu acredito que nós precisamos olhar com os nossos olhos espirituais, porque a grande verdade é que nós estamos vendo que as lideranças, de maneira geral, não sabem para onde ir, né? As informações, elas são muito rápidas, né? De manhã você tem uma notícia, à tarde outra, à noite outra, você tem uma droga experimental nova sendo usada agora contra esse vírus, amanhã já não vale nada, um dia ela resolve, é a solução do mundo, outro dia ela já não está valendo mais nada, não foi bem aquilo. E a verdade é que os próprios líderes, né, os próprios governantes não estão preparados para isso. E eu acredito que muito dessa preparação vem baseado nas Sagradas Escrituras. O que Deus está pensando nesse exato momento, o que Ele tem pensado a esse momento, a esse respeito. Sabe que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, e o caminho para voltarmos os nossos olhos para Deus, ele está aqui nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Não se conhece alguém que diga, olha, eu andei com Deus durante milênios para poder trazer para você o que ele pensa, qual é a ideia dele, o que ele fala a esse respeito. Então nós temos sim, temos as Sagradas Escrituras, que foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Nós cremos assim, a inspiração divina. E eu acredito que Deus tem muita coisa a nos ensinar em relação a isso, a tudo isso que está acontecendo. Deus tem muita coisa para nos ensinar. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está ali no livro de Marcos. O Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo 4, capítulo 1. Capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 14. Eu quero compartilhar com vocês esse texto das Sagradas Escrituras, porque o momento em que Jesus está vivendo aqui é um momento bem atípico. Quando as coisas começam a fugir um pouco do nosso controle, quando a gente começa a ser bombardeado com notícias, qual é a nossa posição? Como nós devemos nos comportar? Eu e você como cristão, de que maneira devemos agir? Quando as coisas começam a tomar rumos que muitas vezes a gente nem espera, né? Às vezes você tinha, como eu tinha uma viagem marcada para a semana que vem, não tenho mais essa viagem marcada, está lá desmarcada. Então, como é que você age em relação a essas circunstâncias? Qual é o remédio que nós podemos hoje, eu não digo remédio no sentido de drogas, né, preparada por laboratórios, mas eu digo qual o tipo de remédio espiritual que possa trazer neste momento um acalento para a tua alma, de que maneira podemos reagir a tudo isso. E eu creio que a palavra de Deus, ela vai dar existem vários trechos, existem várias citações que vão trazer luz a essa mensagem, que vão trazer luz a essa palavra, aquilo que a gente precisa. Eu filtrei aqui um texto, mas teria diversos, dezenas, centenas de outros textos para dizer para você, para mostrar para você que diante do caos, diante do medo, diante das circunstâncias adversas, nós podemos e devemos tomar outras atitudes. Jesus agora,
a Bíblia vai falar uma posição, um posicionamento de Jesus, depois que aquele chamado João, que veio preparar o caminho para Jesus, foi preso. Vamos ler o que está escrito ali no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus. E algumas traduções vão dizer pregando, anunciando as boas novas. A NVI, ela vai dizer proclamando as boas novas de Deus. Proclamando as boas novas de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Somente até aqui. Quero ler esses 2 versículos aqui, que nós possamos meditar nesses 2 versículos, entender que no meio do caos, qual deve ser a nossa atitude? No meio em que as notícias não são boas, as informações não são boas, qual deve ser a nossa atitude em relação a isso? Estou dizendo aqui para aquele que crê em Deus, para aquele que procura ser seguidor de Jesus Cristo, para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, se consideram discípulos de Jesus como eu sou. Então eu quero aqui agora compartilhar um pouquinho com vocês, porque a história é o seguinte: João Batista vem, prepara o caminho, João Batista anuncia que Jesus Cristo está vindo. João Batista é primo mais velho de Jesus, e ele é aquele homem que está no deserto, que vive no deserto, que se alimenta de mel e gafanhoto, que não tem medo de ninguém, encara todo mundo, que fala a verdade, doe a quem doer. Ele está ali falando a verdade, ele está proclamando, ele está ensinando. E acontece que João Batista agora é preso. João Batista, ele é preso. Aquele que com todo cuidado preparou o caminho para Jesus, agora está preso. Jesus tem essa notícia na mão, Jesus tem essa informação. Depois que João Batista foi entregue à prisão, Jesus ele toma uma atitude, ele vai a Galileia, pregando as boas novas, anunciando as boas novas. Eu quero pensar um pouco com vocês, porque Jesus tem notícias, as notícias que chegam até Jesus não são notícias boas, porque da mesma maneira que João está preso, Jesus também pode estar preso a qualquer momento. Da mesma maneira que João Batista está ali condenado, está ali preso, Jesus pode ser preso também. Sabe, às vezes a gente olha para as circunstâncias e pensa o seguinte: da mesma maneira que alguém está doente, porque isso pode acontecer, da mesma maneira que hoje existem pessoas que estão com respiradores, isso não é brincadeira, a gente sabe que existem pessoas que hoje estão lotando as UTIs por aí, fato, isso é fato, mas ele pode também viver esse ato, ele pode, da mesma maneira que João Batista foi preso, Jesus pode ser preso. Mas qual é a atitude de João Batista? De Jesus? A atitude de Jesus é propagar as boas novas e não propagar o caos. Qual é a atitude de Jesus neste momento em que ele está passando? Eu preciso propagar, anunciar as boas novas. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. A grande verdade, eu entendo, que nós precisamos olhar para o mundo, e nós como igreja ser resposta para esse mundo. Nós precisamos ser a resposta para esse mundo. Nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras, voltar os nossos olhos às Sagradas Escrituras e ser resposta para esse mundo tão desesperado.
para esse mundo que não sabe para onde vai, para onde está indo, em que direção está indo. E nós precisamos aproveitar das oportunidades. Um dia desse eu falei isso no culto online. Nós precisamos aproveitar das oportunidades e entender que Deus está nos dando oportunidade para proclamar as boas novas, não para ser aquele que está proclamando o caos. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras, quando vai falar sobre esse tipo de momento, quando as Sagradas Escrituras falam, quando Jesus ele vai fazer menção sobre pestes, sobre terremotos, sobre pragas, sobre guerras, ele disse o seguinte, ó, esses são os princípios das dores, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Eu hoje conversava com a minha esposa e eu dizia o seguinte, olha, uma coisa é fato, porque a Bíblia diz que naquele tempo, como no tempo de Noé, as pessoas se casavam e davam-se casamento. Hoje nós estamos vendo casamento sendo cancelado, né? Sendo adiado. Então eu entendo que é lógico, está perto, mas não é nesse exato momento. Esse exato momento é o momento de você anunciar as boas novas. Pregar, o apóstolo Paulo, ele fala ao jovem pastor Timóteo, ele disse o seguinte, olha, pregai em tempo e fora de tempo. Essa expressão tempo e fora de tempo nos leva a entender que é qualquer momento. Em todos os momentos, nós precisamos ser a luz para este mundo. O que é a luz? A Bíblia diz que Jesus Cristo nos ensina que nós somos luz para essa terra, nós somos luz. O que é luz? Luz é aquele que dá direção, aquele que dá caminho, aquele que mostra. Já tentou andar no escuro? Já viu como que é? A gente anda no escuro. Eu já ouvi dizer que o dedinho do pé só serve para a gente tomar tropicão, para bater no escuro, no pé da cadeira, né? Por quê? Porque no escuro a gente não enxerga nada, a gente não vê nada, a gente está desorientado. Quem anda na escuridão está desorientado. E aí a Bíblia diz o seguinte, vocês são luz do mundo, e como luz do mundo, a gente precisa ser porta-voz de Deus, a gente precisa proclamar o reino de Deus. Agora, se nós estamos sendo portadores do caos, é porque o caos, a grande verdade é que o caos já está dentro de nós, dentro do nosso coração. A Bíblia diz que aquilo que o coração está cheio, a boca fala. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Como é que está o teu coração? Do que você tem enchido o teu coração? Você tem enchido o teu coração de desespero? Você tem enchido o teu coração de medo? Você tem enchido o seu coração de anseio? Ou você tem enchido o seu coração com as coisas que vêm do trono de Deus, com as coisas que vêm dos altos céus? Do que você tem enchido o teu coração? Teu coração tem sido o ambiente para abrigar o quê? Para abrigar o caos, o medo, o desespero, porque a Bíblia diz que aquilo que o coração tiver cheio, a boca vai falar. No momento ou outro, você vai transmitir aquilo que está dentro do teu coração. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas passaram parte da vida se enchendo de tanta baboseira, e agora, na hora em que o cinto aperta, a gente começa a jogar para fora aquilo que está dentro de nós. Talvez você teve a maior parte do teu tempo gastado aí com tanta coisa que não leva a nada. Mas eu quero dizer para você, busque em Deus força, busque em Deus direção, busque em Deus. As Sagradas Escrituras diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando vai falar a respeito do amor, ele diz o seguinte, olha, permaneça a fé, a esperança e o amor, é isso que precisa permanecer em nós, a fé, a esperança e o amor. Pastor, mas você não está entendendo, a coisa está um caos, a coisa fugiu do controle. Ei, como foi falado hoje aqui, durante o momento da ministração do louvor, as coisas podem ter até fugido do teu controle, mas não fugiu do controle de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas.
Quando Jesus Cristo falava acerca dos finais dos tempos, ele disse o seguinte: não, fique calmo, fique tranquilo, porque ainda não é o fim. Sabe, nós precisamos encontrar em Deus essa paz ao ponto de transbordar. A paz, como o Guilherme falou aqui hoje, a paz que eu sinto em minha alma, ela precisa transbordar. E não é porque tudo vai bem, não, mas é porque eu encontrei nele resposta para a minha vida. É porque eu encontrei em Jesus Cristo direção para a minha vida. E se eu encontrei nele resposta para a minha vida, eu preciso ser resposta para esse mundo. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de de algo maior que a nossa dor. A gente precisa de uma causa maior que a nossa dor. Sabe, a gente precisa entender que quando a gente tem uma causa maior do que a nossa dor, a gente não tem tempo para perder com a dor. É interessante, Jesus não em nenhum momento está ali se lamentando por João. Ele se levanta, ele vai para Galileia, e aí a Bíblia diz que ele vai proclamando as boas novas de Deus. Sabe, ele vai anunciando, ele é porta-voz de Deus neste momento de caos. Sabe, esse negócio dessa guerra que não vai valer nada. Você pensa que você está defendendo o teu evangelho, publicando um erro de um pastor ali, um pastor aqui, você não está defendendo. Você está causando, na verdade, escândalo. Deixe que a pessoa se veja com Deus. Sabe, não propague esse tipo de coisa, não. Propague o momento do arrependimento. Domingo nós falamos a esse respeito. Sabe, a Igreja Católica trata esse tempo com a quaresma, né? Um tempo de busca a Deus, um tempo de arrependimento, que a verdade deveríamos fazer isso a todo momento, em todo instante. E eu acho que esse tempo é um tempo de arrependimento. É um tempo da gente voltar os nossos olhos a Deus e mudar os nossos atos, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento em relação ao próximo. A gente hoje não consegue ser tolerante com o outro, a opinião alheia. Não, eu acho que deveria ser assim. O outro diz, não, eu acho que deveria ser assado, eu acho que deveria ser dessa forma. E aí a gente está batendo de frente com isso, a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender a aflição do outro, que precisa sair para trabalhar. E aí a gente não consegue compreender a aflição do outro, que precisa ficar resguardado em casa. E aí a gente está arrumando briga sem necessidade. É o momento de somarmos forças e anunciarmos o reino de Deus que está próximo. Jesus Cristo tornou-se ali porta-voz. Sabe, porta-voz. Jesus Cristo, eu olho para Jesus e eu vejo que Jesus foi o maior missionário que essa terra teve. Sabe por quê? Não só pela atitude, por tudo que ele fez, pela a nobreza de abrir mão do reino de Deus, abrir mão de toda a formosura dos céus para vir como homem aqui. Mas acho que muito mais que isso, ele não se ausentou em nenhum momento de cumprir a sua missão. Nenhum momento, ele esteve sempre ali, em direção, indo ao encontro. No momento, houve um relato, há um relato na Bíblia, em que as pessoas dizem para ele, não vá para Jerusalém, lá vão prender você, lá estão querendo te prender. Ele disse, não, é para lá que eu vou. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que as pessoas que são movidas pelo reino de Deus, pelas coisas espirituais, ela não deve temer o amanhã, ela não pode temer o amanhã, ela precisa confiar em Deus, ela precisa crer no amanhã, porque, aleluia, Jesus é a nossa esperança, Ele é o nosso Senhor. Sabe qual é o remédio para a cura das nossas almas, para a cura das nossas dores? É uma causa maior do que a nossa dor. Ei, tira o foco. Tira o teu foco. Jesus, ele poderia ter ficado olhando para João Batista preso. O foco de Jesus poderia estar em João Batista preso. Mas não, ele toma uma posição, ele olha para almas que precisam ser ganhas.
Ele olha para vidas que precisam ser ganhas. Pastor, você está me dizendo que Jesus desdenhou, Jesus não teve nenhum carinho, nenhum... Não, ele fez o que ele poderia ter feito. Eu tenho certeza que Jesus deve ter orado, deve ter clamado por ele, mas ele disse, não, eu preciso continuar, eu preciso ser portador de boas notícias para este mundo. Jesus vive, aleluia, seja você portador deste mundo, porque ele vive, ele reina para sempre, e sempre, e sempre. Quer ser curado da sua alma, tem uma causa mais nobre, tem uma causa maior do que a tua dor, do que os seus medos. A gente precisa definir qual vai ser a nossa atitude em relação ao caos. Precisamos definir qual será a nossa atitude em relação às dificuldades, aos problemas. Qual é a atitude que você vai tomar dentro da tua casa? Sabe, tem horas que a gente precisa desligar a televisão. Você já sabe que tem um monte de infectados, você já sabe. Tem hora que você tem que desligar a tua televisão, pegar a tua Bíblia e mergulhar nela. Sabe, mergulhar em oração, em busca, em intercessão a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, diz o Senhor. Ele quer trazer cura à tua alma, ao teu interior, mas abra o teu coração para alcançar de Deus essa cura, e seja você não porta-voz do caos, do medo, da angústia, mas seja você porta-voz das boas novas. É até a maneira como nós nos comportamos para falar das boas novas. É aquela história, a pessoa diante de tudo isso, a pessoa vai pregar as boas novas, está lá uma pessoa que não conhece Jesus, desesperado. Você olha para ela e diz o seguinte, está desesperado? Aí ele diz, estou. Vou falar uma coisa para você, a coisa vai piorar, viu? A coisa vai piorar, porque tudo isso vai ter que aumentar para depois Jesus vir. Às vezes a gente, até para ser porta-voz de Deus, a gente traz o caos primeiro para ser porta-voz de Deus. Sabe, não é pelo medo que a gente vai alcançar as pessoas, não é pela dor, mas a gente vai alcançar as pessoas pelo amor, porque o amor, a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, que o amor ele é mais forte do que a morte. O amor venceu a morte através de Cristo Jesus, e nos deu vida eterna, e nos deu esperança, e nos fez filhos de Deus, aleluia. E já não temos mais medo do caos, já não temos mais medo de vírus, de guerras, terremotos ou rumores, porque nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, e Ele é a base da nossa vida, Ele é a base, aleluia, da nossa esperança. É por isso que podemos olhar para o amanhã e crer no amanhã, porque no amanhã há esperança, porque vivemos em Cristo Jesus. Ele é o nosso amanhã, Ele é a nossa esperança, aleluia. Por isso, glória a Deus. Quero encerrar esse momento. Quero encerrar esse momento falando para você que tudo na vida passa. Fato, nada dura para sempre. Pastor, mas vem cá, o choro passa, está lá escrito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tudo tem tempo e prazo determinado. As coisas, elas têm um começo, elas têm um meio e elas têm um fim. A maneira como nós comportamos hoje vai refletir no nosso amanhã. Como é que você vai terminar esse ciclo da tua vida? Como você vai terminar, como você vai passar por esse momento da história mundial? Você vai passar cabisbaixo, você vai passar como alguém que é portador do caos, do medo, da miséria, ou você vai ser alguém que vai ser o portador de boas novas, de boas notícias. Pastor, eu não tenho muitas boas novas. Como que eu posso trazer boas novas? Se eu olho para
para a TV, ela só mostra para mim um perigo, um mal que está em crescente. Como que eu posso ser portador de boas notícias? Sabe como? Quando seus olhos não estão mais neste mundo espiritual, nesse mundo natural. Quando os teus olhos estão no mundo espiritual, as coisas aqui começam a perder sentido. As coisas perdem o sentido, elas vão perdendo o sentido. A dor, ela já não é tão doída. O sofrimento já não é tão sofrido assim. Sei que eu acho que eu matei o português aqui. Mas sabe por quê? Porque a gente consegue olhar para a nossa vida com outra realidade. A gente olha e entende que esse momento que nós estamos vivendo é momentâneo. A Bíblia fala sobre um leve momentânea aflição, porque é um tempo que tem prazo para acabar. Tem prazo para acabar. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Ser luz para este mundo, direção para este mundo, não portador do caos, do medo, da miséria, mas ser portador das boas notícias. E as boas notícias, eu vou dizer para você, você só encontra em Deus, você só encontra nele. Ele é a boa notícia. Aleluia. A boa notícia é que ele venceu o mundo, e a Bíblia diz que nós também vamos vencer. Nós também venceremos. Nós sofreremos sim aflições, mas em Cristo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Onde você está, diga isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, ó Deus, Pai, eu quero pedir da tua bênção sobre este lar, sobre esta família. Espírito Santo de Deus, Pai, eu entrego cada um nas tuas mãos, porque o melhor lugar de nós estarmos neste momento é nas tuas mãos. Ó Deus, no mundo há mentira, há o engano, o caos, mas em Ti a esperança, a vida, a fé, o amor. Em Ti nós encontramos, Senhor, confiança. Ó Pai, queremos nós nos abrigar debaixo das Tuas asas onipotentes, como diz ali no Salmo 91, crendo que mal algum chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrar, ó Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos abençoa com a Tua graça, com a Tua presença em cada lar agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Deixa eu falar para você, compartilhe essa live, tá? Compartilhe. Sempre a gente tem falamos hoje sobre propagar, né? Propagação do reino de Deus. Às vezes você não tem habilidade em falar em público, mas você pode propagar, anunciar. A gente tem tanta facilidade de anunciar notícias, né? E que muitas vezes elas nem são verídicas. Então digo para você, compartilhe esse vídeo, né? Para que alcance o maior número de pessoas
tá bom? Você que ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, você pode também se inscrever lá no nosso canal, tá bom? Comunidade Cristã Vida Xanxerê, tá ok? E fazer parte aí dessa família aí, tem sido bênção esse tempo que nós temos nos dedicado a isso, tá ok? Olha só, sexta-feira agora, nós vamos ter uma live, sexta-feira agora, nós vamos começar, sexta-feira agora, nós vamos ter uma live de estudo bíblico, nós vamos ter um estudo bíblico, e o tema para essa sexta-feira será a Páscoa. Nós vamos falar a respeito da Páscoa, a Páscoa cristã, a Páscoa judaica. Então some perguntas que você possa ter, que nós vamos querer responder ao vivo, tá bom? Então ao vivo nós vamos estar ali conversando com você e respondendo as tuas perguntas, todos juntos ali, somando força. Vai ter um estudo bíblico bem legal, bem bacana, sexta-feira, tá ok? Sexta-feira é feriado, e nós vamos falar sobre a Páscoa, sexta-feira, finalzinho do dia, ainda não vi o horário, se 7 ou 8 horas, estamos ainda para acertar o horário com o nosso amigo Ezequiel, que vai estar junto com a gente aí, falando um pouquinho das coisas de Deus, tá bom? Deus abençoe a tua vida, que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre o teu lar, em nome de Jesus, amém, amém. Tenha sempre paz e alegria, em nome de Jesus. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.